Desempregado, Paulo Pesolano pode pintar no São Paulo ou no Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre o Palmeiras, primeiro finalista do Paulistão, e como é que ficam as negociações em relação a Alan e Arthur, novidades importantes. Bora falar sobre o Flamengo, que também está na final do Carioca, e Vitor Pereira meteu pressão na diretoria rubro-negra. Preciso te atualizar sobre o Cruzeiro, que já tem um alvo definido para o lugar do Pesolano. Tem as últimas do mercado, bastidores, definições nos campeonatos estaduais e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, só me apresentar, sou jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Yahoo, entre outros. E a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre o seu clube do coração. Se você ainda não é inscrito no canal, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Curtiu o vídeo também, deixa like. Queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de BetWinner, a casa de apostas que sempre prepara as melhores cotações. Nessa segunda-feira a gente tem a definição do outro finalista do Paulistão. A Água Santa e a Red Bull Bragantino se enfrentam na Vila Belmiro. Vitória do Água Santa paga 3,80, o empate a 3,34 e a vitória do Bragantino a 1,97. Minha sugestão de aposta é abaixo de 1,5 gol, ou seja, imaginando que não vai ter gol ou no máximo um gol. Cotação a 2,83. Estou colocando R$100 para voltarem R$283. Para participar na BetWinner é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código Nicola1 para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Vem se divertir comigo na BetWinner, sempre lembrando, casa de apostas apenas para maiores de 18 anos. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Lucas Veríssimo. Nos últimos dias o pessoal do UOL cravou que o zagueiro que pertence ao Benfica está disposto a voltar ao Brasil, desde que seja para jogar em um clube grande. Tem tido bem poucas oportunidades do Benfica. Conversei com o Paulo Pitombeira, empresário do Veríssimo, para saber se já existe alguma negociação mais avançada, e o Pitombeira assegurou que não há nenhuma chance de o Veríssimo voltar ao Brasil, aguardando cenas dos próximos capítulos. Bora falar sobre o Santos de olho em Lucas Merola. Zagueiro, 1,96 m de altura, 27 anos de idade, pertence ao Huracão. O contrato dele se encerra na metade do ano, poderia ser uma aquisição gratuita para o segundo semestre. Quero falar também sobre o Fortaleza, que fará a final do Campeonato Cearense contra o seu grande rival, o Vovô. Decisão está definida depois da vitória do Fortaleza por 4-0 contra o Ferroviário nesse domingo. Vitória com gols de Lutero, Caio Alexandre, Caleb e o Romero. Detalhe importante, Fortaleza vai atrás do pentacampeonato consecutivo, mas perdeu as duas partidas que disputou contra o Ceará em 2023. Para completar o giro de notícias, contar que o Atlético Goianiense está na final do Goiano de novo. Vitória por 2-0 contra o Aparecidense nesse domingo, placar agregado de 4-1, e agora o Atlético Goianiense espera o confronto entre Goiás e Anápolis para saber seu futuro adversário. Fechando o giro de notícias, queria falar sobre a Série A2 do Paulista, que começou com o domínio dos visitantes. Durante o fim de semana, o Noroeste venceu o Velo Clube, o 15 de Piracicaba venceu a Portuguesa Santista e o Novo Horizontino venceu o Oeste, todos na condição de visitante. Já a Ponte Preta foi a Ribeirão Preto e ficou no empate 1-1 com o Comercial. Bora falar sobre o Bahia e a busca por reforços. O Grupo City tem pressa, quer definir o máximo de contratações possíveis até 4 de abril, quando se encerra a janela. A enorme preocupação em relação ao risco de rebaixamento do tricolor de aço. E dois novos nomes surgiram na pauta do tricolor. São eles: Ademir, atacante que pertence ao Atlético Mineiro, e Tassiano, meio-campista do Grêmio. Fui checar a possibilidade de o Tassiano deixar o Grêmio, conversei com um dos vice-presidentes do clube e essa pessoa afirmou que o Tassiano não está à venda. Em relação ao Ademir, conversei com uma pessoa do departamento de futebol do Galo, ela admitiu que o Ademir tem propostas, no plural, e que é ele quem vai definir o seu futuro. As propostas bem parecidas, acima dos 10 milhões de reais, como foi o Ademir, que se acertou com o Galo a custo zero quando deixou o América. O Galo se sente na obrigação de não prejudicar a saída do atleta, especialmente porque as propostas são boas. Hoje o Bahia e o Los Angeles Galaxy aparecem como os favoritos para contratar o atacante.
Quero falar sobre o Cruzeiro, que já tem um novo alvo para o lugar de Paulo Pesolano, não sei se você está sabendo, mas depois da eliminação para o América com nova derrota, 2-1 nesse domingo, no Independência, o Pesolano decidiu deixar o Cruzeiro. Na entrevista coletiva ele disse o seguinte, abre aspas, eu sinceramente não estava 100%. Esse clube gigante como o Cruzeiro necessita de um treinador que esteja a 1000%. A decisão já estava tomada desde dezembro com a direção. Decidimos continuar no Campeonato Mineiro para que pudessem procurar um melhor treinador para não ter um técnico interino, fecha aspas. Com o fim do Campeonato Mineiro e a eliminação do Cruzeiro na semifinal, a Raposa já tem conversas avançadas com o substituto. Trata-se de um gringo e, de acordo com a ESPN, o alvo é Pepa, treinador português de 42 anos de idade que já fez sucesso em seu país com as camisas de Vitória de Guimarães e Paços Ferreira e que foi recentemente demitido do Al-Tay na Arábia Saudita. Os números na Arábia nem foram dos melhores. 6 vitórias, 1 empate e 9 derrotas. É bem verdade que o time dele era horroroso. Pepa não confirma as tratativas, mas às 13h30 dessa segunda-feira, o Pedro Martins, que é o diretor executivo de futebol do Cruzeiro, promete uma entrevista coletiva, talvez para confirmar a chegada do novo comandante. Só para arrematar, queria contar que o Cruzeiro já teve um técnico português de não boa passagem, o Paulo Bento. Enquanto isso, 4 treinadores lusos estão trabalhando no Brasil. São eles, o Abel Ferreira no Palmeiras, o VP no Flamengo, Luiz Castro no Botafogo e Pedro Caixinha no Red Bull Bragantino. Paulo Pesolano pode trabalhar num rival do Cruzeiro? A notícia de que ele deixou a Raposa fez com que vários torcedores do São Paulo e do Corinthians se animassem nas redes sociais. Você sabe das crises, não só no Tricolor, como também no Parque São Jorge em relação aos seus treinadores. Antes de contar mais detalhes sobre a chance de o Pesolano trabalhar em cada um desses clubes, só rápidas atualizações. Rogério Ceni no São Paulo com filme completamente queimado com os atletas. Já no Corinthians, Fernando Lázaro fez campeonato paulista bastante ruim, com eliminação para o Ituano nas quartas de final. A chance de o Pesolano pintar no Corinthians é nenhuma, até porque o elenco se fechou com o Fernando Lázaro e já passou esse recado ao presidente Duílio Monteiro Alves. No São Paulo, um dos motivos que fazem com que Rogério Ceni se mantenha, apesar da pressão interna, é exatamente a falta de técnico no mercado. Dorival Júnior tem defensores dentro do tricolor, mas no departamento de futebol são paulino a avaliação não é das melhores, até por causa da última passagem do Dorival pelo CT da Barra Funda. Diante do cenário do Pesolano desempregado, técnico que é muito elogiado dentro do São Paulo, fiquei com a dúvida se poderia haver uma negociação, mas o próprio Pesolano, na entrevista de despedida do Cruzeiro, disse o seguinte, abre aspas, estão falando que posso ir para um clube brasileiro, mas eu e minha família vamos continuar morando em BH, descansando um pouco a cabeça para, a partir de julho, ver se quero ir para algum lugar. E ele completa, se chegar algo antes, pode acontecer, mas eu prometo para todos que aqui no Brasil, esse ano, não vou trabalhar. Fecha aspas. Queria saber a sua opinião. Será que dá para botar fé? Você gostaria do Pesolano no seu time do coração? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião. E o Flamengo é finalista do Campeonato Carioca, vitória por 3-1 contra o Vasco. Mesmo sem brilhar, o rubro-negro passou pelo rival com 2 vitórias e um placar agregado de 5-2. Na entrevista coletiva pós-jogo, o Vitor Pereira admitiu frustração com o desempenho do time. Ele admitiu que há muita coisa a ser melhorada. E perguntaram para ele sobre reforços. A janela bem perto do fim, Vitor Pereira disse o seguinte, abre aspas, sobre reforços é um assunto que já está entregue à diretoria. Estou esperando, assim como vocês, fecha aspas. VP não fez nenhuma cerimônia para pressionar os dirigentes se aproveitando da pergunta. Vale a lembrança de que ele já havia pedido a contratação de um ponto esquerda, de um camisa 10, de um volante e também de um lateral direito. Até agora nenhum desses seus pedidos foi atendido. Rubro-negro tem, nesse momento, entre outras prioridades, encontrar interessados no Marinho para tentar baixar um pouquinho a folha, atacante fora dos planos do VP e que custa R$800 mil por mês. Mas tem uma informação importante de bastidor. O Flamengo nem tem tanta pressa de fechar com reforços indicados pelo VP, porque ninguém sabe na Gávea até quando o treinador português fica. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, primeiro finalista do Campeonato Paulista. Ele conhece nessa segunda-feira seu adversário, que sai do confronto entre Água Santa e Red Bull Bragantino, jogo na Vila Belmiro, porque em Diadema, casa do Água Santa, não há iluminação artificial.
O Palmeiras, com a classificação para a final do Paulistão, já tem assegurado no mínimo R$ 1.650.000. Esse é o prêmio prometido ao vice-campeão em caso de título, R$ 5 milhões. Quarta final consecutiva do Palmeiras no Campeonato Paulista. O Verdão tem 2 títulos em 2020 contra o Corinthians, em 2022 contra o São Paulo, além do vice-campeonato em 2021. Mas queria te atualizar sobre reforços. O próprio Abel foi perguntado se ele não está ansioso pela chegada de jogadores. O Abel admitiu que o elenco ficou mais fraco por conta da saída de uma série de atletas, mas resolveu dar moral aos seus comandados. Admitiu que o Palmeiras passará por dificuldades, especialmente quando Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro acontecerem de forma simultânea, mas garantiu que o Palmeiras hoje é capaz de fazer bons campeonatos com o atual elenco. Queria te atualizar sobre 2 nomes bastante comentados. O do Alan, volante que pertence ao Atlético Mineiro, e de Arthur, jogador do Red Bull Bragantino. Esses são hoje os grandes alvos alviverdes. Sobre o Alan, negociações se complicaram demais depois que o Atlético decidiu tentar a renovação do contrato do volante, não aceitando a oferta alviverde. O negócio não está descartado. Existem tentativas do lado do Palmeiras junto a Juliano Bertolucci. O Bertolucci e o Alan gostariam de fechar com o Verdão, é o Atlético quem parece bastante reticente. Chance é pequena, mas as tratativas continuam. Já sobre Arthur, o Palmeiras prefere não falar sobre esse tema, mas no Red Bull Bragantino há certeza de que o Verdão não fará um investimento do tamanho necessário para que o negócio possa ser fechado, algo entre 12, 13, 14 ou até 15 milhões de euros. Muita gente perguntando sobre Richard Rios, meio-campista colombiano que tem 15% dos direitos econômicos ainda presos ao Flamengo. Ele foi jogador de destaque do Guarani no Campeonato Paulista. Perguntei para uma fonte minha do Palmeiras se existem tratativas. Primeiro, a pessoa assegurou que a informação de que já há exames médicos feitos com Richard Rios não existe. Depois perguntei, tá bom, mas ele está na pauta de vocês? E a resposta veio de forma definitiva. O Richard Rios hoje está bem longe de ser um camisa 5. Até por isso, sua contratação é praticamente impossível. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra à tarde com mais um vídeo e tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Conto com a presença de todos. Combinado? Abraço, fiquem bem. Tchau, tchau.